Shalom! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Vivendo com Torá. Iremos hoje iniciar esse projeto da Halahadu, Kitzur Shulchan Aruch, o Código da Lei Judaica, por Rav Shlomo Ganzfriend, Volume 1, Capítulo 1. Regras relacionadas ao que fazer de manhã cedo. Artigo 1. O homem sempre deve colocar o temor a Hashem no seu coração. Imagino sempre o Eterno diante de mim. Salmos 16:8. O cumprimento dessas palavras é uma regra importante. A observância da Torá e a virtude dos justos, que seguem o caminho de Hashem, já que normalmente o modo de agir de um indivíduo, seus gestos e ocupações, quando está sozinho em casa, não é igual ao seu comportamento ao estar diante de um grande rei. Tampouco sua fala e modo de se expressar com os próximos e parentes são iguais às de quando está num palácio real, pois neste caso, certamente tomará o cuidado de que todas as suas atitudes sejam dignas. Se essa é a maneira de portar-se perante um rei de carne e osso, maior deverá ser a atenção ao saber que o grande rei, o Santíssimo, bendito seja, encontra-se presente em todo o mundo e está junto de cada um, observando suas ações, conforme foi dito. Se o homem se esconder em esconderijos, não o estarei vendo. E disse Hashem, não sou eu que preencho os céus e a terra? Jeremias 23:24. Certamente essa forma de pensar logo o fará alcançar temor, submissão e respeito a Hashem, abençoado seja, fazendo-o sentir-se envergonhado diante dele. Artigo 2. Acordar de manhã e recitar o Modeh Ani. Até mesmo ao se deitar no leito, é preciso saber diante de quem se está deitando e, ao acordar, deve-se lembrar das bondades de Hashem por restituir-lhe a alma, entregue cansada e agora devolvida, revigorada e repousada, a fim de estar pronta para servi-lo com toda a capacidade ao longo do dia, já que o homem foi criado com esse propósito, de servir a Hashem. Conforme foi dito, renovados as manhãs, grande é tua confiabilidade. Lamentações 3:23. Ou seja, a cada manhã o homem se transforma em uma criatura nova e, por isso, deve agradecer a Hashem de todo o coração. Ainda deitada na cama, a pessoa deve dizer: Modeh Ani lefanecha, meler rai vekayam, sheher ezarta benishmati, berremla rabba emunaterra. Sou grato a ti, Rei vivo e eterno, por ter devolvido dentro de mim minha alma com misericórdia. Grande é tua confiabilidade. Apesar de as mãos não estarem limpas, é permitido recitar essa prece porque o nome de Hashem não é proferido. Deve-se fazer uma pequena pausa entre a pronúncia da palavra berremla e a da palavra rabá. Artigo 3. Preparação do corpo para a execução da vontade de Deus. Yehudá ben Temá dizia: ser ousado como o tigre, ágil como a águia, ligeiro como o veado e forte como o leão, para cumprir a vontade de teu Pai que está nos céus. Avot 5:20. Ser ousado como o tigre significa não se acanhar para cumprir os mandamentos frente aos que zombam dos observantes do serviço sagrado a Hashem, abençoado seja. Ágil como a águia se refere à visão. A orientação é ser rápido ao fechar os olhos para não ver o mal, já que aí está o início do pecado, pois o olho vê, o coração deseja, e os órgãos de ação concluem o ato pecador. Ligeiro como o veado diz respeito às pernas, que devem ser rápidas a conduzir para o bem. Forte como o leão se refere ao coração, já que ali se encontra a força do serviço a Hashem, dizendo para fortalecer o serviço a ele e superar a má inclinação, como um herói que sobrepuja e vence o inimigo. Artigo 4. Levantar-se com zelo para a oração, portanto, é necessário que o homem seja forte como um leão para que, logo ao acordar e após recitar Modeh Ani, levante facilmente para servir o Criador, abençoado, enaltecido, antes que seu mau instinto se sobressaia com argumentos, para que não se levante de imediato. 2. É fundamental ser sagaz contra o mau instinto, que no inverno aconselha a não levantar cedo, lembrando-nos de que o frio é intenso, e no verão recomenda-nos tardar a levantar e a satisfazer todo o sono, ou usa outros argumentos parecidos, já que é a especialidade do mau instinto convencer o indivíduo a custar sair da cama. Assim, o indivíduo temente, que respeita a vontade de Hashem, precisa dominá-lo e não escutar seus conselhos, mesmo que isso seja difícil.
em face das mil limitações e preguiça do corpo, para que fique imbuído da vontade do Rei dos Reis, o Santíssimo, abençoado seja, é preciso conscientizar-se de que, caso fosse chamado para realizar um negócio lucrativo, ou para cobrar suas dívidas, ou para salvar suas propriedades de um infortúnio como, por exemplo, incêndio ou algo parecido, é óbvio que se levantaria com presteza e sem demora, pelo valor que dá aos seus pertences. Igualmente, se tivesse de servir a um soberano, seria diligente e não se demoraria, fosse para não ser denunciado ou para ser simpático aos olhos do rei. Então, se assim é o procedimento com um rei humano, devemos ser muito mais diligentes para com o Rei dos Reis, o Santíssimo bendito seja, e levantar com rapidez e agilidade. No final, quem age dessa forma por 4 ou 5 vezes acaba perdendo a dificuldade. Nossos sábios dizem: aquele que tenta se purificar recebe auxílio dos céus. Yomá 38b. Artigo 5. Levantar-se à meia-noite para rezar e estudar Torá, se possível. É importante acordar à meia-noite para proferir a oração da meia-noite, Tikkun Hatzot, conforme foi dito. Levanta e entoa louvores de noite, no princípio das vigílias, Lamentações 2:19, já que esse é o momento em que Hashem se lamenta, conforme foi dito. O Eterno das alturas bradará, de seu santo palácio ressoará sua voz. Ele bradará por sua morada, Jeremias 25:30. Ele então diz: ai de meus filhos, pois por causa de seus pecados, destruí a minha casa e queimei meu palácio, e dispersei-os entre os povos. Berahot 3a. Se não puder se levantar à meia-noite, a pessoa deve pelo menos se educar para levantar-se antes da aurora. Conforme disse o rei David, de abençoada memória, eu acordarei amanhã. Salmo 57:9. Ele quis dizer: eu acordo, antecipou-me a amanhã e ela não me acorda. Após a meia-noite também é permitido recitar a oração da meia-noite. Após o recitar da oração da meia-noite, deve haver estudo de Torá, cada qual de acordo com sua capacidade. O primordial é o estudo da Mishnah, já que esse estudo torna a pessoa merecedora da revelação da alma, já que Mishnah e Neshama, alma, são escritas com as mesmas letras. Caso ela não tenha capacidade de estudar Mishnah, deve recitar salmos, orações de súplicas ou ler livros de ética, Mussar. É melhor ler pouco, mas com dedicação a ler muito sem reflexão. Foi ensinado por Rabi Ria, Tamid 32b. Aquele que se ocupa do estudo da Torá à noite, a presença divina fica defronte dele, conforme foi dito. Levanta e entoa louvores de noite, no princípio das vigílias, derrama como a água o teu coração, perante Hashem. Lamentações 2:19. Do final do versículo, concluímos que Hashem fica diante de quem estuda a Torá de noite. Nossos sábios disseram mais, Zohar. Aquele que se ocupa do estudo da Torá à noite é chamado de servo de Hashem, conforme foi dito. Todos os servos de Hashem, que permanecem na casa de Hashem à noite. Salmos 134, Finun. Nas noites curtas, quando não é possível acordar tão cedo, no mínimo deve haver o esforço de acordar a tempo de preparar-se para ir à sinagoga rezar com o público. Artigo 6. Recitar versículos de Có, versículos dos Salmos, ou das Escrituras Sagradas, Tanar, que habitualmente não são memorizados por todos, devem ser lidos e não falados de Có, mesmo por quem os memorizou, exceto no caso de um cego, que tem permissão para pronunciá-los de Có. Artigo 7. Conclusão das bênçãos após as súplicas. 3. É preciso advertir os que, ao proferirem súplicas, concluem a bênção dizendo: bendito és tu, ó Eterno que ouve a prece. O correto é findá-la sem enunciar o nome de Hashem. No próximo vídeo, iremos ler o capítulo 2 da Halahá. E se você assistiu até o final, muito obrigado, e pedimos que vocês nos ajudem com esse projeto de levar a luz da Torá para mais pessoas. E para você nos ajudar é simples. Basta curtir, compartilhar, seguir o nosso canal e ativar o sininho, que assim você estará nos ajudando e também estará recebendo todos os nossos conteúdos. Shalom, shalom e até o próximo vídeo.